Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de cronologia bíblica, dando continuação aí então na restauração da igreja bíblica que a gente vem fazendo. A igreja, a gente já viu até agora que ela não é feita de pedras, de concreto, não é um prédio. A igreja são pessoas que estão espiritualmente alinhados com Jesus Cristo. A igreja não tem placa, então para de defender placa de igreja, não se associe, isso não é bom. Jesus, quando veio, quais eram as placas que existiam na época dele? Não, as placas de igreja. Acho que tinha. As seitas judaicas. Uma. Fariseu, outra. Quem mais? Os fariseus hoje seriam os da congregação cristã. Os saduceus seriam os católicos. Os zelotes, eles seriam os pentecostais. Revolucionários, extrema esquerda. Não, esse aí é povo do Antigo Testamento, lá que habitava em Canaã. Tem os fariseus, tinha os essênios, tinha os escribas. Então na verdade tudo isso eram tipo partidos políticos, tá? Só que na verdade não eram simplesmente políticos, eles eram alinhados com a sua visão religiosa. É porque eles eram o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens, mais um que era o sumo sacerdote, era o presidente do STF. E dentro lá desse Sinédrio tinha todos esses partidos, tá? E eles se diferenciavam do que eles se diferenciavam? Exatamente na interpretação do Antigo Testamento, cada um deles. Cada um tinha a sua visão. E por isso esses nomes, essas nomenclaturas que não existiam no Antigo Testamento, não faziam parte da lei de Deus, e por isso que Jesus simplesmente desprezou todas elas. Jesus não falou, olha, os fariseus são mais zelosos pela lei, então eu vou me associar a eles, porque errado todo mundo faz, mas eles fazem menos errado. Não foi isso que Jesus falou. Ele não falou isso de nenhuma seita, ele não se associou a nenhuma delas, pelo contrário, isso que é o duro. Ele criticou e amaldiçoou todas elas. E era a religião certa, que era judaica. Mas eles tornavam ela o que? Exclusiva. Exclusiva. E Jesus nunca foi exclusivo. Ele é inclusivo. Ele quer que todos venham para esse corpo. Ele morreu para que todos se tornem um só nele, no corpo dele, na fé nele. Entende? Então essa ideia de dividir o povo de Deus, ela é satânica, tá? Mas é só o nome, vai lá conversar com a cobra lá, vai lá para você ver o que dá. Então, grandes erros começam em pequenos desvios, pequenas coisas. A Bíblia, ela é perfeita e ela fala aquele que acrescentar qualquer coisa, aquele que tirar uma coisa qualquer coisa. Então, a igreja, Jesus morreu, tá? Para fundar uma igreja de Deus aqui na terra. E ele mesmo fala, ora, Deus é espírito. E é importante que os verdadeiros adorem ele. Jesus me lava. Então, é necessário que obedeça a palavra dele, que faça do jeito que ele quer. Foi ele que morreu por ela. Ele é o dono dela, ele é o cabeça. A não ser que não respeite a Bíblia, Boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom dia. Beleza? Beleza. Tranquilo? Você veio semana passada? Não, né? Vem que não veio. Você não veio. Na outra semana, né? Na outra. Na outra semana? Minha mulher foi fazer despesa. Pegou, eu acho que ela ligou pra Você assistiu aula? Você assistiu aula? Não. Aí, tá vendo? Não vem, não tem compromisso de assistir a aula. Pela madrugada.
Vai começar a perguntar coisa da última. Qual foi a última aula? Presbítero? Louvor, perdeu aula de louvor, cara. Louvor? Mas não cheguei cantando louvor. Então é dessa forma que Jesus é o cabeça, tá, gente? É simplesmente tá escrito, amém, não tá escrito, não vem que não tem e não vai ter mesmo. Acabou. Tô fechado com a escritura, não é com ninguém não. Cristo, ele é a nova aliança, né? Aqui está escrito Cristo e a nova aliança. Mas ele mesmo fala, olha, pegou o cálice e falou, bebam dele todos. Esse cálice é o cálice do quê? A nova aliança, feita no sangue dele, tá? Então a lei de Cristo é a nova aliança. Não adianta você querer falar de lei de Cristo no Antigo Testamento, que não existia, tá bom? No Antigo Testamento é lei de Moisés. Ótimo. Se vocês conseguirem fixar principalmente a aula sobre cancelamento da lei, já é excelente, tá? Vocês não precisam guardar tudo não, mas vocês sabendo que qualquer prática, por menor que seja no Antigo Testamento, da noite, leva à morte, então isso já valeu para mim, porque nenhuma igreja hoje em dia passa pelo filtro, então vai ficar difícil para vocês arrumar alguma igreja. A velha aliança, foi encravada na cruz com Cristo. Então, se você quer ser cristão, você precisa cravar a velha aliança também. Acabou. Ela não se promulga para quem é justo, como a gente já estudou. Somente para quem desobedece. O batismo é a semelhança da morte, sepultamento e ressurreição, como a gente já estudou. Esse é o novo nascimento, é aí que a gente se torna uma nova criatura, com uma nova natureza habitando dentro de nós. Alguma dúvida referente a essas coisas? Não, né? Não é dúvida, eu ia falar decorado. O quê? O propósito do batismo é perdão de pecados e receber o Espírito Santo. O batismo bíblico é o batismo por imersão, onde você é mergulhado na água. A reunião no Novo Testamento a gente vê que é feita no primeiro dia da semana. Esse primeiro dia passa a ser chamado de Dia do Senhor. Nesse dia é comemorado, a principal festa, que era a Páscoa, é a nossa Páscoa hoje. A principal festa é o partir do pão, tá? É a comunhão com Jesus, é a comunhão com os irmãos, comunhão com o sangue e o corpo de Jesus Cristo, tá bom? Esse ato ele é feito pela igreja para comemorar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando, comemorar, só quem deve participar é a pessoa que conscientemente já entregou sua vida, já aceitou Jesus como seu Senhor. Se a pessoa ainda não desceu as águas confessando o nome dele, então ela não tem o que comemorar, não recebeu o perdão de pecados ainda. Então é o partir do pão, é um mandamento, tá? Não é opcional. Por isso, se você quiser se tornar servo de Jesus, a palavra servo é escravo, tá? Então, agora você tem a opção de escolher ele como seu Senhor, mas uma vez que você escolheu ele como Senhor, você já escolheu, aí você tem que obedecer, beleza? Contribuições planejadas no primeiro dia da semana, põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, com alegria, proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. Não temos na Bíblia figura de padre, de pastor, de mulher pastora. Não existe isso na Bíblia, tá? Não existe. E muito menos hoje em dia de apóstolo. Apóstolos foram só os 12 chamados por Jesus. Mais tarde, o Paulo, que foi regimentado, Judas se matou, Matias veio no lugar dele, e depois o Paulo que foi chamado
para se tornar apóstolo também. Tá? Então, depois deles, ninguém mais fez o que eles fizeram, tá? A não ser as pessoas que eles impuseram as mãos, nós vamos estudar. Mas mulher não toma lugar de liderança dentro da igreja, não toma lugar de fala dentro da igreja, tá? E isso não tem na igreja da Bíblia, beleza? Simples, é bem simples o fato, né? Quando a mulher, por dois motivos. Quando a mulher tomou a frente, deu bom ou deu ruim? Quando a mulher tomou a frente. Pelo histórico bíblico deu ruim, então Deu ruim, então. É por esse motivo. Abre aí a Bíblia de vocês em Timóteo. Mas o Adão foi de cara limpa. Foi. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2. Faz 14 dias, já esqueci de tudo que tá, onde tá. Página 800. Olha lá, versículo 11. A mulher aprende em silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então Paulo fala não só aqui, no livro de Coríntios também. A mulher foi formada, foi feita para o homem, diferente do propósito do homem. O homem foi feito para Deus. Então a missão do homem é adorar a Deus, é ter amizade com Deus, é desenvolver um relacionamento com Deus. E da mulher é submissão, é auxiliar esse homem nessa missão aí. E sabendo que o homem e a mulher, por natureza, eles são complementares. Ou seja, o que um não é, o outro é. O que aquele não é, o outro não é, esse um é. Tá? Então os dois são complementares, nunca vão se tornar iguais, porque Deus fez realmente diferente. A mulher foi amaldiçoada por causa do pecado a ser governada pelo marido, não foi? Foi isso? Só que até a vinda de Jesus, essa submissão era imposta com o pé no pescoço. Mulher não tinha direito de estudar, mulher não tinha direito de votar, não podia trabalhar. Mulher era um objeto, era tratada do jeito que o cara quisesse. Quando Jesus veio, não, ele deu muita honra para as mulheres. Mas essa submissão ao homem permaneceu, assim como o homem. A maldição do homem não foi no suor do teu rosto ganhará o teu pão? Passou essa maldição? Não, porque é maldição por causa do pecado. Então a gente até a gente sair desse plano aqui, é no suor do seu rosto você vai ganhar o teu pão. Então fala para quem recebe o Bolsa Família que ele está em pecado, porque não sai o suor do rosto dele, mas ele está comendo pão, né? Outras pessoas tiveram que suar para ele ganhar o dinheirinho dele ali, né? E um bandão de gente evangélica hoje recebe e acha que está no direito de viver sem trabalhar, viver às custas do trabalho de outra pessoa. Em Tessalonicenses, no Novo Testamento, está escrito que aquele que não quer trabalhar também não coma. Está escrito isso é justo. Mas não é aula disso hoje, né? Só para mostrar que a mulher, ela mantém a submissão, só que agora é uma submissão com base no amor. Tanto ela se submete por amor, não é mais a todo e qualquer homem, mas sim ao seu próprio marido. É só aquele homem que ela escolheu para ser o cabeça dela, não é qualquer homem, tá? Mas a mulher não deve exercer, ensinar e nem exercer a autoridade de homem. Então, quer dizer o quê? Que ela não pode ficar mandando no marido dele, em outras palavras, certo? Muito menos vir no púlpito, no domingo, né? E falar para todos os maridos da congregação o que eles têm que fazer para agradar a Deus, como se eles não soubessem interpretar a Bíblia, como se eles não soubessem que esse é o papel deles fazerem. É o homem que tem que abrir a boca e falar. Se a mulher tem um cara que não fala, ela, ao invés dela tomar a frente, ela tem que empurrar o cara, mano. Sai da zona de conforto, espeta ele para ele fazer alguma coisa. E se em último caso ele não fizer, beleza, aí ela tem carta branca para fazer, porque isso é bíblico.
mas somente se não tiver homem para fazer. Porque o ideal é que o homem faça. É difícil, mulherada, ser submissa? É quase impossível, né? Eu sei que vocês tentam bastante, mas aqui dentro é mais complicado, né? Então, é a mesma coisa que a gente sente também. A gente não tem que ser submisso a Deus, o homem como igreja, a Jesus. Não fala que a mulher tem que estar submissa ao marido, assim como a igreja está submissa a Jesus. Ué, a gente como igreja, falando agora de noiva, somos noiva de Cristo. Somos submissos em tudo? Somos fiel em tudo? Não. Não somos. E a gente vê como é difícil ser submisso. Para elas é igual. Para elas também é difícil. Então são bem semelhantes os papéis, a diferença é que o homem, o que é exigido dele não é exigido da mulher. O homem ele tem que dar a sua vida. A mulher tem que dar o seu respeito. Mas o homem, o que é pedido para ele é a vida. Você tem que amar até o ponto de, se for preciso, se entregar por ela. Isso não é pedido para a mulher. Mas isso ninguém quer falar hoje em dia, né? Então, vamos lá. Não existem essas figuras aí na Bíblia, tá? Então, se você frequenta uma igreja que tem placa, que eles se gloriam do prédio que eles têm, né? Aquela arquitetura específica. Aquele prédio bonito, com porcelanato, com tudo caro. Eu vejo assim, ó, a igreja, o prédio que vai se reunir, ele tem que ser mais ou menos parecido com a condição das pessoas que frequentam. Nada mais justo. Não precisa ser uma coisa, nossa, mas também não precisa ser uma coisa largada, as traças, né? Conforme dá, a gente vai mexendo. Não é assim que a gente faz na nossa casa? Entrou um dinheirinho a mais, a gente consegue, a gente melhora um canto, melhora outro, compra, né, um móvel melhor, reforma outra parte, pinta, não é assim? Mesma coisa no prédio, e isso se for da convenção de todos, de ter um local comum para congregar, tá? Que também não é necessário, beleza? Então, frequentar um lugar que tem prédio, um lugar que tem denominação, um lugar que tem essas figuras aí, ó, de cacique dentro da igreja, general, que não vai aceitar ser contradito, que não vai aceitar você questionar a doutrina, não vai. Sabe por quê? Porque eles não têm compromisso com a verdade. Eles têm compromisso, sabe por quê? Aqui, ó. O quanto eles têm que pagar para filial, para matriz. Isso aí eles têm compromisso. Então você vai mexer no bolso deles, você vai arrumar umas pedradas igual Jesus. Bispo ou presbítero é para pastorear, é para cuidar. Eram homens escolhidos pela própria igreja, com as qualificações que a Bíblia coloca como necessárias. Nunca era só um homem dentro da igreja. Ele tinha que ser casado com uma só mulher, filhos fiéis, justos, simples, cortês. Tinha que ser, como é que fala quem gosta de receber em casa? Hospitaleiro. Não podia ser um homem só na igreja, não podia ser solteiro, não pode dominar o rebanho, não pode ser mulher. Como a gente viu, não permitia nem a mulher falar, tá? Não entendi. Não entendi ainda. O Júlio tinha que ter serviço. Ah, o Júlio. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre a volta de Jesus Cristo, tá bom? Eu ia falar sobre Mateus 24, mas vou deixar para falar semana que vem. Vamos falar sobre a volta de Cristo, que eu acho que ela é mais simples e já dá uma matada em Mateus 24. Que sinais haverá da tua vinda? Foi o que foi perguntado para Jesus. E a resposta que ele dá é: ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Vamos abrir lá, Mateus 24. Mateus 24 não. Estudar não, tenho certeza. Tem comentário, né? Ó,
capítulo 24 de Mateus diz assim, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, um pouco antes, Jesus então ele estava saindo do templo, ele foi visitar o templo. Na saída do templo, os discípulos orgulhosos do templo, né? Olha, vem ver essas construções, vem ver como que é aqui e tal. E Jesus falou: olha, o que quer dizer em verdade vos digo? Ou em verdade vos digo, o que quer dizer isso? Pensando que é uma coisa verdade. Certeza. Com certeza eu falo para vocês uma coisa. Tá vendo tudo isso aqui? Não vai ficar nada em pé, não vai restar pedra sobre pedra. Foi isso que ele falou. Não foi isso que ele falou aí? Um pouco antes, quando ele chega em Jerusalém, vamos lá, 37. O que é derribar? Hã? O que é derribar? Derrubar. Derrubado mesmo, é literalmente, derribar. Olha o que ele diz. Jerusalém, 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Declaro-vos, pois, eis que a vossa casa vos ficará Deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome. Isso. Bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus, antes de chegar em Jerusalém, em Lucas vai falar que nessa mesma passagem, ele chora quando ele vê Jerusalém, e ele fala essa frase: Jerusalém, Jerusalém, que matas os que foram enviados, apedreja os profetas. Como quis eu ajuntar vocês, como a galinha junta os filhotinhos debaixo das asas, vocês não quiseram. Por causa disso, a casa de vocês vai ficar deserta. Por causa disso, né, vai acabar tudo aqui. Aí Jesus entrou no templo, saindo do templo, vem ver, tá vendo tudo isso aí? Eu afirmo com certeza para vocês que não vai ficar nada, que isso pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído aqui. Como assim? Então eles saem dali e vão até o Monte das Oliveiras, que dava para ver o templo do Monte das Oliveiras, a distância de um sábado, 1 quilômetro no máximo, um pouco menos talvez. E ele diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que coisas? Quais foram as últimas coisas mencionadas? Isso. Ele falou, tá vendo? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derrubado. Aí eles saíram, chegaram até o lugar. Quando é que essas coisas vão acontecer? Que coisa? Quando que o templo vai ser destruído? Quando que essas coisas vão acontecer? Só que eles não fizeram só uma pergunta. Tem mais uma na sequência, não tem? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Isso. Então, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A vinda de Jesus já é a consumação do século, tá? Já a própria Bíblia já colocou junto aí, tá bom? Mas a vinda dele já é a consumação do século. Faz alguns séculos já. Quando ele fala consumação do século, é o fim do mundo. É uma forma figurada uma forma figurada de falar e acabar tudo. Então vamos lá. 2 perguntas, correto? De naturezas diferentes. Quando vão acontecer essas coisas e que sinal vai haver da tua vinda? Quando vai acontecer e que sinal haverá?
Então Jesus, ele vai responder aí, ele vai responder as duas perguntas. Só que Jesus era profeta, sim ou não? Jesus era profeta ou não? Eu acho que não. Claro João que era. Batista era. Mas ele era profeta, sim. Profeta é qualquer um que fala a palavra de Deus. João Batista. Não, João Batista foi o primeiro profeta, o último profeta, não foi? Jesus, no livro de João, o Evangelho de João, ele é chamado de o profeta, com P maiúsculo, e se referindo a alguém específico, que é aquela pessoa lá de Deuteronômio 18, que Moisés prometeu, vai vir um no meio dos seus irmãos, que eu vou colocar minhas palavras, aquele que não ouvir, eu vou pedir conta dessa pessoa. Esse era o profeta que eles esperavam. Era esse profeta que era maior que Moisés, que eles esperavam, quando se refere ao profeta. E isso é o profeta, tá? Que era o esperado, mas Jesus sim era profeta de qualquer forma. Uma profecia, quando é dada, ela é dada de forma clara? Não. Claro que não, né? Senão não precisa nem... É só já narrar, né? Mas elas são dadas de forma meio enigmática. Por exemplo, Isaías 53. Quem é que imaginar que aquilo se referiria à vida de Jesus? Agora, quando a gente vê as coisas que aconteceram na vida de Jesus e lê lá, aí fica claro. Mas antes de acontecer, não é tão claro. É uma forma enigmática, obscura. Por quê? Porque Deus está dando uma revelação, não é? É como a sombra. O Antigo Testamento era a sombra do Novo. É uma coisa parecida, mas não tem nada a ver. Tá? Então... Ó, meu celular. Então ele vai perguntar, né? Até esqueci o que eu estava falando. Profeta. Isso, Jesus era um profeta. Ele vai responder essas duas perguntas. Só que ele responde, a Bíblia não divide as coisas. Então, conforme a gente lê e vê o que aconteceu na história, uma vez que a profecia se cumpriu, ela se torna clara. Hoje a gente sabe coisas que a gente não sabia naquela época. Jesus aqui ele vai falar duas coisas. Olha, vai acontecer isso, isso, isso. E ele vai narrar a queda de Jerusalém. Jerusalém teve a oportunidade de receber Jesus como Messias? Recebeu? Rejeitou ele, não rejeitou? E por causa disso, ela foi condenada à destruição. Pela terceira vez na história, o templo de Jerusalém foi totalmente destruído. E Jesus profetizou isso. Ele falou, olha, não tem pedra que vai ficar sobre pedra, que vai ser tudo destruído. Quando que isso aí, todas essas coisas vão acontecer? Ele fala, não vai passar essa geração. Deixa eu ver. Verso 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tem gente que quer falar que essa profecia é sobre o fim do mundo, porque na verdade a vinda de Jesus é o fim do mundo, certo? Ele até fala aí que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século, fim do mundo, beleza? Então tem gente que quer pegar os sinais que Jesus está falando sobre a queda de Jerusalém e misturar num bolo só com a volta de Jesus, mas são coisas completamente distintas. Jesus vai dar muitos sinais de como ia acontecer, de quando aquelas coisas iam acontecer. Olha, vai acontecer guerra, rumor de guerra, em volta de vocês vai ter problema, vai uma nação se levantar contra outra. Período de guerra, o que acontece? A economia explode, certo? Não tem comida, comida fica cara, o povo começa a passar fome, entra em guerra civil, não é verdade? E aí se tem uma guerra civil num país que é extremamente religioso, quem é que eles vão brigar com quem? Vão se dividir em seitas. Mata os cristãos. Alguns vão começar a negar que são cristãos. O amor vai se esfriar. Vocês vão ser perseguidos pelos seus mesmos. Vai vir gente de todo lado, vai ter fome, vai ter terremoto, vai ter isso, vai ter aquilo. É só o princípio das dores, calma, ainda não é o fim. Ele está falando só sobre Jerusalém. Aí ele vai citar algumas coisas em referência a outras quedas de Jerusalém. Por exemplo, o profeta Daniel, ele profetizou, ele escreveu durante o tempo em que Israel estava no exílio, 600 anos antes de Jesus, quando Nabucodonosor levou eles lá para a Babilônia. E o profeta Daniel escreveu algumas coisas no livro dele.
E lá ele mostra, ele profetiza a segunda destruição de Jerusalém. Ele profetiza, ó, a primeira vez, quando foi que Jerusalém foi destruída? Vocês sabem, vai. Eu acabei de citar o evento. Moisés, Não, nem existia templo, né? Quando, gente? Quem é que destruiu o templo de Jerusalém? romanos. Meu Senhor da glória, gente. É, Babilônia, 600 anos antes de Cristo, eu acabei de citar. É. Salomão viveu quando? Vai lá, vamos ver quanto é que vocês não sabem. Vamos ver quanto é que vocês não sabem. Depois de Davi. A data. Quando que Salomão viveu? Ninguém sabe? Ele ficou 40 anos, né? Vamos ver. Sim. Nossa. Quando é que o reino de Israel foi dividido? Nossa, lá atrás, em José. Não. José ele estava nem no Egito ainda, ele não estava. Gente, o povo foi dividido na morte de Salomão, no ano 930 a.C. O reino do norte durou até o ano 721 e foi derrotado. A Samaria foi totalmente exterminada pelo Império Assírio. Depois disso veio o Império Babilônico, se levantou e levou Judá também. Roubou O reino do fazia sul. parte dessa história. Roboão é filho do Salomão. Ele pegou a parte depois de Salomão. Sul, o reino do sul, reino de Judá, tá? Então a gente tem que ligar as coisas pra gente, e aí quando eles voltam do exílio, alguns profetas ainda falam, até Malaquias. Quando que Malaquias profetizou? Qual a data? O último livro do Antigo Testamento, quando é que foi escrito? Nossa, se você perguntasse o último livro que era difícil, você quer saber quando foi escrito? Não é. O curso é de cronologia, gente. Vocês estão perdidos no tempo? Todo esse curso é para vocês gravarem essas datas. Gravar a história de Israel na cabeça. A última coisa que está anotada aqui é número, tá de história. Mas a gente está vindo na linha do tempo desde Adão e Eva. Olha lá, Liz, força. 430, gente. Malaquias. Eu devo ter falado no mínimo umas 20 vezes já isso. Malaquias, 430 a.C. Aí ficou 400 anos em silêncio, tá? Esqueci de novo. Você estava falando da sinal da... Tô chocado. Você estava falando dos sinais de que está o fim do mundo. Aí você quis voltar lá para o Novo Testamento. Você falou que não quero... Daniel, ele profetizou no ano 168, que eu dei a aula para vocês, entre Antigo e Novo Testamento, nesses 400 anos de silêncio, Antíoco Epifânio, um grego, ele destruiu, profanou o templo de novo, destruiu tudo lá. E foi essa profecia que Daniel fez. E ele falou, olha, quando parar o sacrifício diário, porque os judeus eles faziam sacrifício todos os dias lá no templo. Quer dizer, quando a guerra atingir até o sacrifício diário, que é o mais sagrado para vocês, essa é a hora. Cai fora, porque daí não tem mais nada para vocês. Então, no Novo Testamento agora, algo que vai acontecer parecido, que é a destruição de Jerusalém, Jesus vai citar o profeta Daniel. Ele fala assim, quando aparecer abominável desolação. O que é abominável desolação? É quando nem no templo mais os judeus dão as caras, quando eles não fazem mais sacrifício, quando a coisa mais sagrada para eles é deixada de lado. Então essa é a hora. Ele fala, então, quando aparecer a abominável desolação, de que falou o profeta Daniel lá, quem lê entenda, aí sim, essa é a hora de vocês caírem fora. Então ele vai falar sobre a queda de Jerusalém, como que ela ia acontecer, ia se graduando até começar a guerra de fato, e até a hora que eles tinham que sair de Jerusalém, que ia ter um ponto onde a coisa, ia desandar total. E aí ele fala, essa é a hora de vocês, igreja, meus discípulos, caírem fora. Tais dias não seriam abreviados, vocês nunca iam ser revelados isso aí para vocês. Só foi por causa dos eleitos, por causa da igreja, porque a igreja tem que prevalecer. Jerusalém vai ser destruída porque não reconheceu a oportunidade da minha visitação. Mas
Vocês, igreja, tem que permanecer. Então eu estou abreviando essas coisas para quando acontecer, vocês, caiam fora. Não era o fim do mundo. Por quê? Porque ele vai falar, então chegou a hora. Aquele que estiver no campo, não volte para a cidade. Os que estiverem na Judéia, ele não está falando do mundo inteiro. Quer ver, Olha aí, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, no lugar santo, lá onde tinha o sacrifício, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. Se ele estivesse falando do mundo inteiro, não faria sentido ele citar só a Judéia. Quem estiver na Judéia foge. Não, é porque é algo que ia acontecer na Judéia. Jerusalém fica na Judéia. Então isso aqui não é referente ao fim do mundo. Ele, de forma enigmática, eu vou até falar para vocês, ele está respondendo a primeira pergunta, que quando que essas coisas vão acontecer? E ele vai dando sinal, vai acontecer isso, ainda não é o fim, vai acontecer tal coisa, vai piorar, vocês vão ser caçados, vocês vão ser xingados, vocês vão ser perseguidos, aí vai vir o abominável da desolação, aí é nessa hora aí, quando chegar até dentro do tempo que interferiu em tudo, aí quem estiver na Judéia, corre para o monte, quem estiver em tal lugar vai para outro, foge, sai fora. Agora, quanto à minha vinda, como ele muda, ele está conversando com os amigos dele, em particular, é o que a Bíblia falou. Então ele está falando uma coisa, ele já liga na segunda resposta. Olha lá. Orai, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, né? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Dado histórico, tá? Jerusalém foi sitiada por 3 anos. Roma sitiou Jerusalém por 3 anos e meio. Ficou cercada, um cerco, matou dentro da cidade 1.125.000 judeus. Então nunca houve um massacre tão grande dentro da cidade santa, da cidade escolhida. Então é sobre isso que Jesus está falando. Nunca houve tanto sofrimento, nem vai haver. 22. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa de quem? Da igreja, tais dias serão abreviados. Então, fiquem apercebidos que ele vai citar alguma coisa que ele falou já no começo. Se alguém disser, o Cristo está aqui, ou ele está ali, Cristo já voltou, não acreditem. Porque surgirão, é fato, falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, a própria igreja, os próprios eleitos. Olha que eu já estou cantando a bola para vocês. Vede que vou tenho predito. Estou cantando a bola para vocês. Portanto, se disserem para vocês, ele está no deserto, ele está no interior da casa, não acreditem. A minha volta não vai ser assim. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, rápido, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Todos aqueles sinais não tinham nada a ver com a vinda do Filho dele. É como um relâmpago. Como é que cruza o céu? Em um instante. É assim que vai ser a volta dele, repentina. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que quer dizer isso? É um exemplo que para nós é meio ruim, né? Porque a gente pensa em urubu já em carniça e tal. Mas no caso, ele é o cadáver. Aonde eu estiver, onde eu aparecer, onde eu voltar, todo mundo vai estar lá. Aonde está o cadáver, ali estão os abutres. Tem outra palavra que a gente vai ler hoje mesmo que fala: todo olho vai ver. Todo olho verá. Então não é físico, a parada não é física. Não tem como todas as pessoas que já viveram na Terra ao mesmo tempo estar fisicamente no mesmo lugar e ver no mesmo advento. Tanto é que a palavra fala que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Nos ares. Então é um encontro espiritual, não é um encontro físico. Mas vai acontecer coisa física? Vai. Claro, nós vivemos num mundo governado pelas leis da física. Só que quando Jesus voltar, todos os elementos da natureza vão ser abalados, os poderes da física vão ser abalados, tudo vai ser abalado, e a gente vai ver, porque está escrito que todo olho vai ver. Vão ter pessoas vivas quando ele voltar? Vão.
A Bíblia diz que sim. Então é isso. Eu falei que a gente ia estudar Mateus 24, mas hoje é Mateus 24. Eu falei que não ia estudar Mateus 24, né? Já estamos estudando Mateus 24, né? Mas vamos lá então. Só para vocês entenderem que aqui é a primeira transição da resposta. Anota aí o versículo. Versículo 26. Aqui ele começa a transitar entre a primeira e a segunda resposta. Ficou claro, né? Que não tem nada a ver com todos os sinais que ele deu antes. A gente vai ler depois sobre a queda de Jerusalém. Mas primeiro, vamos só colocar os pingos nos is. Agora, vamos lá. Jesus tinha certeza que Jerusalém ia cair? Tinha certeza. Tanto que ele profetizou isso. Então, quanto é uma geração na Bíblia? Quantos anos? 40, você acertou, cara. Chutei. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos é uma geração, tá? Você desacreditou que eu chutei. Você percebeu que você chutou. Então, assim, Jesus ele vai falar que essas coisas iam acontecer com aquela geração, porque foi aquela geração que rejeitou ele. Todas essas coisas de Jerusalém que eu falei, elas vão acontecer antes que passe essa geração. Ou seja, 40 anos. Que ano Jesus morreu? Por favor. 33. Quando é que Jerusalém foi totalmente destruída, dizimada? No ano 72. Exatamente antes de completar uma geração. Então Jesus sabia que Jerusalém ia ser destruída. Tinha certeza, não tinha? Isso ele sabia quando ia ser, mas ele não fala data, ele só fala sinais que iam anteceder essa grande tribulação que ia acontecer em Jerusalém, que nunca aconteceu e que nunca mais ia acontecer dali para frente. Certo? Agora, quanto à volta dele, ele fala quando que ia ser? Não. Mas ele sabia que não ia ser até aquela tribulação, certo? Até aquela geração passar, ele não ia voltar. Porque aquela destruição que ele tinha falado ia acontecer de qualquer jeito. Então, até aquela tribulação de Jerusalém, ele não voltaria. Agora, dali para frente, como é repentina, como um ladrão, a gente vai ver. Dali para frente, em qualquer momento poderia acontecer, não poderia a volta de Jesus? Então é assim que ele vai falar. Logo após a tribulação, olha aí, ó, versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol... Aí ele fala como vai ser. Presta atenção. Como vai ser? É a mesma coisa que quando vai ser? Não. Então Jesus ele vai falar como vai ser a vinda dele. A gente sabe como vai acontecer. Mas a gente não tem nem sombra de vestígio de quando vai ser. Porque agora são duas respostas diferentes. Agora ele está falando sobre a vinda dele. Ele entrou nesse papo. Só que depois, olha que engraçado. Vocês já viram o poema, né? Como é que escreve? Lembra as rimas do poema? A, B, B, A, B, C. Não tem as coisas? Essa resposta aqui, ó. Quando sucederão, certo? Quando sucederão essas coisas, Jerusalém, certo? Que sinal haverá da segunda vinda, da tua vinda? Então ele começa respondendo, essa aqui é a pergunta A, essa aqui é a pergunta B. Ele começa respondendo a pergunta A. Lá no versículo 26, ele volta para a pergunta B. Versículo 26. E ele vai falar então sobre a vinda dele. E ele começa a falar sobre a vinda dele. Aí ele vai fechar o assunto agora. Está conversando com os amigos dele, então vamos fechar o assunto? Vamos passar limpo de novo. Aquelas coisas que eu falei, aí ele vai fechar, vai voltar, e primeiro ele responde A, depois ele cai no B, aí ele finaliza o A, e ele volta e finaliza o B. É assim que vai ser a resposta. Vamos ler aí, vocês vão perceber. Ele vai continuar falando
Como vai ser então? Vamos lá. Logo em seguida, porque logo em seguida fica percebido que pode ser em qualquer momento. A tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus Serão abalados. Olha só isso, gente. Tudo vai ser abalado na presença dele. As estrelas vão cair do céu. As leis da física vão deixar de existir. O sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade. Então aparecerá no céu o sinal do Filho. Todos os povos da terra se lamentarão. E todos os povos da terra também farão o quê? Verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Beleza? Então ele respondeu a B. Agora ele vai finalizar o assunto. Vamos caminhar para o fechamento das duas respostas. Ele volta para A. Aprendei uma coisa, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão, certo? Então ele está falando com agricultores. Quando renova o broto da figueira, isso aqui, vocês sabem que está chegando o verão. É igual a gente, cai as folhas, a gente sabe que está o quê? No outono. Começou a aparecer flor, a gente sabe que é a primavera, depois do inverno. A gente sabe reconhecer os sinais do tempo, não sabe? Você vê uma nuvem escura, você sabe que é chuva, não é besta? Então Jesus está falando isso. Olha, vocês, olha essa parábola, vocês sabem que quando os ramos da figueira se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também agora vocês, quando vocês virem todas essas coisas que eu falei, né, todas essas coisas, vocês saibam que está às portas, que está próximo de acontecer. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então ele está falando, o que eu estou falando aqui é certeza absoluta. E aí ele vai no mais, vai finalizar a respeito da B agora. Mas, tá vendo? É outra coisa agora. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém. Nem o anjo do céu, nem quem? O Filho. Opa! Já me acusaram aqui na aula de que Jesus é mentiroso. Ele o Pai usou um? Ele usou um? Então, 3 livros. Então como é que ele está mentindo? Ele está mentindo aí, então. Porque você falou que ele não sabe, ele e o Pai usou um. Se o Pai sabe, ele sabe. Certo ou errado? Certo. Errado! Errou! Por quê? A verdade é que sim, ele e o Pai são um só. Tudo que o Pai sabe, ele sabe. Mas dentro do plano de salvação, Jesus tem um papel, não tem? Qual é o papel dele? Salvar. Ele é o Cordeiro. Ele veio aqui para julgar o mundo? Não. Ele veio para dar a sua vida. Tudo que ele fazia, ele pedia para ele? Não, ele pedia para quem? De quem é o plano de salvação? É de Deus. Então, Jesus se coloca no lugar de filho. Ele respeita a exclusiva autoridade do Pai. E ele fala exatamente essa palavra, exclusiva autoridade do Pai. O Pai está acima do Filho, o plano é do Pai. O Pai bolou tudo, o Filho tem um papel importantíssimo dentro desse plano, um papel principal, mas o plano é do Pai. Entende? Então, Jesus é só o protagonista, o diretor está com Deus. mais ou menos isso. Ele é o próprio Deus encarnado, né? Mas ele, aqui na Terra, a pessoa Jesus veio com um propósito, né? Ele cumpriu o seu propósito, que foi dar sua vida em resgate de nós. Então, ele fala, olha, quanto aquele dia, ninguém sabe, nem o anjo do céu, nem o filho.
Quer dizer, ele está falando, eu não sei quando que eu vou voltar. Você é com o Pai. E a grande tribulação? Calma aí. Chegar lá. Calma, primeiro eu estou mostrando só a transição, para a gente poder fazer a leitura. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vamos lá, como é que foi os dias de Noé? Passou avião, o pessoal jogou panfleto para avisar o povo que tinha que entrar na arca, igual Israel faz lá com Gaza, lá? Não, né? Passou, que Deus mandou um milagre, uma revelação para alguém falar, para o companheiro, para o vizinho que tinha que entrar na arca. É igual prego, não passou o carro do outro. Noé pregou? Pregou. Está escrito no Novo Testamento que ele pregou. Mas alguém acreditou na pregação dele? Não. Deus fez algum milagre antes de começar a chover? Não. Já tinha chovido daquele jeito? Não. Eram dias comuns. As pessoas estavam indo trabalhar, comendo, tinha gente casando, tinha gente fazendo festa, e ninguém se deu conta até o dia. Deus não existisse. Até o dia que Deus fechou a porta da arca e começou a chover. E levou todo mundo. Foi assim nos dias de Noé, não foi? Então ele está falando exatamente aqui, que a volta de Jesus vai ser como nos dias anteriores ao dilúvio. Aí eu falo para vocês, faz sentido eu achar que tudo que ele falou antes ali é sobre a vinda dele? Sendo que a gente já viu 2, 3 passagens aqui que falam exatamente que não tem como saber. Ele falou que vai ser como um relâmpago, que onde ele estiver todo mundo vai estar, todo mundo vai ver. Mas a respeito de todos aqueles sinais que ele deu, ele falou, não vai passar essa geração. A geração já passou, os sinais já aconteceram, mas as pessoas querem misturar isso com a volta de Jesus, que é outro assunto, para botar medo nas pessoas. A grande tribulação é a queda de Jerusalém. Grande tribulação é a que ele está profetizando aqui, no momento. Não fala em outro livro sobre grande tribulação. Fala aqui. Por quê? Porque é aqui que ele está profetizando. Tem outros livros, mas está dispersa a escritura. Não está tudo junto igual nesse. E aí ele vai finalizar indo o assunto sobre a volta dele. Olha lá. 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas, considerai isto: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, ele ia vigiar e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem... Então, vocês viram que ele foi... Agora vamos ver então, vamos fazer a leitura aí. Que ajuda aí. Eu comecei meu ministério segunda-feira passada. Eu sou o novo pregador da rua. Eu falo sobre isso. Eu prego sobre isso. De novo, o dia que vocês viram por aí, vocês já sabem. Vamos lá, Mateus 24. Então, tendo já Jesus... vocês pegaram o período de transição aí? Versículo 26, então, vai para a resposta da pergunta B. Depois, no versículo 32, ele retorna para A, para finalizar ela. E finaliza até o versículo 35, do 32 ao 35. E do 36 ao 44, ele finaliza a pergunta B. Tipo assim, ele responde uma, responde a outra, finaliza o assunto da primeira, finaliza o assunto da segunda. E num bate-papo fica muito mais fácil de entender. Eu vou tentar fazer a leitura aqui, tá? Depois eu vou explicar, mas primeiro eu vou tentar fazer a leitura como se fosse o próprio Jesus falando com seus amigos. Como fica, ele vai falar sobre vários sinais que vão acontecer, tal, até o momento da queda de Jerusalém. No versículo 26 ele começa a responder outra coisa, tá? E depois ele retoma. Vamos lá. 24. Tendo Jesus saído do templo e se retirando os discípulos,
quando se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Fim do que, gente? Fim de Jerusalém. Ele não perguntou que sinal haverá da tua vinda? Se ele está dando sinal, não é a vinda dele, porque ele falou que vai ser como um ladrão, vai ser como nos dias de Noé. Então, se ele está dando sinal, não é referente à vinda dele, é referente a qual pergunta? Fim do quê? Fim do templo. Quando vai ser tudo destruído aqui, não vai ficar pedra sobre pedra? Ainda não é o fim, ele está falando. Olha, se ele falou, vamos lá, aqui vai ter sinal? Não tem sinal. Então o sinal que ele está dando é da qual pergunta? É dessa. O fim do que então? Do templo de Jerusalém, que ele referiu que ia acabar tudo. Beleza? Então vamos continuar. Ele vai dar vários sinais de como progressivamente, nesses 40 anos, durante aquela geração, Jerusalém ia chegar a esse momento culminante de ser totalmente destruída, dizimada, com todos os seus filhos dentro dela. E ele vai contar como que isso vai acontecer. A queda de Jerusalém não aconteceu ao acaso. Na verdade, para quem não entende geopolítica, na época o Império Romano estava querendo conquistar o Egito. E a Síria estava se revoltando contra o Império Romano. A Síria fica do lado de Israel. Para o Império Romano chegar até o Egito, tinha que passar por aquela região. Então primeiro eles foram guerrear com os sírios. Dali eles pegaram uma galera para ir até o Egito. Só que Israel, para se livrar do jugo de Roma, estava flertando com o pessoal lá da África, lá do Egito. Então ele estava querendo fechar com os inimigos. E aí então Roma, junto com o exército sírio, primeiro ajeita lá as coisas no Egito, e na volta eles param em Israel e fazem um cerco de 3 anos e meio em Jerusalém, para humilhar, destruir aquela cidade que de uma forma prepotente, que se alia ao inimigo e queria tirar o jugo de Roma de cima deles. Então eles destroem totalmente, humilham, destroem o povo, levam de escravo totalmente, tá bom? Então, e agora, uma coisa que talvez vocês não saibam, no ano, guarda isso, que ano de Jerusalém foi destruído? 72. Nossa, não, foi antes. 72. Você sabia? Sabe quando que Israel voltou a existir como um Estado, um governo independente no mundo? Depois do ano 72? Chuta aí. 1900. E? 72. 47. 1947, depois do Holocausto da Segunda Guerra Mundial, uma decisão, uma votação da ONU, em que o presidente dessa votação foi um brasileiro chamado João Aranha. Eles votaram para que Israel, todos os judeus que estavam espalhados desde o ano 72, voltassem para Israel e ele voltasse a ser um Estado autônomo, um governo autônomo, onde todos os países árabes ao redor não aceitaram e houve a Guerra dos 6 Dias. Isso é história, tá, gente? Então, desde o ano 72 até 1947, o povo judeu ficou fora, não tinha um país chamado deles. E mesmo assim eles mantiveram a lei, eles mantiveram-se unidos, mantiveram a cultura e a religião deles. E foram perseguidos em outras nações, Alemanha, por exemplo. E são perseguidos hoje, até hoje, no mundo inteiro. Eles saíram de Israel antes da Segunda Guerra Mundial. Tinha 18 milhões de judeus no mundo. Eles mataram 7 milhões de judeus. Até hoje a população de Israel é de 15 milhões. Não voltaram ainda a população de
de 18 milhões que tinha. Aí não voltou. Então, essa guerra ela acontece. Por que eu estou contando isso? Gente, é tão incrível, Deus é tão incrível, que teve um cara, um judeu, não era cristão. No ano 72, ele era um cara que ele defendia, um pouco antes de 72, ele defendia a luta armada. Ele era um cara que queria guerrear contra Roma, até que ele foi preso. Ele foi preso, foi deportado lá para porque viram que ele era de uma família nobre, e ele então passou a aliado deles, passou a ser amigo deles para não morrer e tal, e começou a trabalhar para Roma, e virou um cara do alto escalão. O general chamava Vespasiano, e o filho dele chamava General Tito. Ele virou porta-voz do Tito, esse general que foi mandado lá para o Oriente Médio para acabar com a guerra lá do Egito, para acabar com a guerra da Síria. Foi ele que foi mandado, filho do imperador. E o porta-voz dele foi um cara chamado Flávio Josefos. Esse cara, ele era judeu, ele não acreditava em Jesus Cristo, tá? Mas ele escreveu um dos maiores livros dos judeus até hoje. O livro dele chama A História dos Hebreus, é desse tamanho aqui, ó. A História dos Hebreus. Para quem não sabe, o Flávio Josefos é conhecido mundialmente como o maior historiador do primeiro século. Historiador, tá? Ele é aceito como um historiador. Por quê? Porque ele escreve toda a política, a geopolítica da época. E olha só, quando Jerusalém estava sendo entrincheirada, cercada por Roma, quem que estava dentro da cidade? A mãe dele. A mãe dele estava dentro da cidade. E quem é que o general usava para falar lá para o povo? Vocês têm que se entregar, vocês têm que sair daí, senão vai morrer todo mundo. Ele foi o porta-voz. E quem é que escreveu essa história? Ele escreveu o que aconteceu nesses 3 anos e meio. E, gente, aconteceu muita coisa tenebrosa. Ele fala que as pessoas que se entregavam, elas comiam o ouro e pedra preciosa que elas tinham de Deus para sair da cidade, que eles eram listados lá. E a hora que eles iam usar o banheiro, os soldados sírios ficaram sabendo que eles faziam essas coisas. Aí ia lá e rasgava a pessoa no meio para tirar os pertences que tinham da barriga dela. Teve uma mulher dentro de Jerusalém que pegou o seu filho recém-nascido e assou para comer, porque não tinha mais comida. As pessoas invadiram a casa dela, porque sentiam cheiro de carne, e a hora que viram o filho dela, que já estava comido pela metade, os caras surtaram. E isso chegou até o general Tito. O general Tito deu 3 dias de cessar-fogo por causa dessa coisa horripilante que tinha acontecido. E a todo momento ele oferecia bandeira branca. Gente, para, vocês não vão conseguir. E dentro da cidade de Jerusalém tinha 3 muros, e ela estava dividida, estava vendo uma guerra civil na época, Jerusalém. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é porque eu li o Flávio José. Eu tenho um livro, se vocês quiserem entrar no semana que vem, vocês verem, tem um monte de grifado lá, onde conta com riqueza de detalhes essas coisas. É de chorar. Tem mais de 200, 300 páginas que fala só sobre a queda de Jerusalém, só sobre o cerco, desde o momento que o general Tito começou a invadir. E fala, ele conta que foi Deus mesmo que protegeu o general Tito, porque era para Jerusalém cair. Foi profecia dada por Jesus Cristo. O Flávio Josefos escreve até que antes de Jerusalém cair, os cristãos saíram de lá. Por que o apóstolo João morreu em Éfeso, não morreu em Jerusalém? Porque se queimado, torturado. Porque ele sabia, eles tinham ouvido a palavra de Deus, eles sabiam o que ia acontecer. Olha, quando acontecer a abominável da desolação, quando parar o sacrifício diário, quando já não estiverem mais se importando, porque Israel era a nação de Deus. Então a coisa mais sagrada, mais importante, eram as coisas de Deus. Se deixasse aquilo, qual é a marca registrada de Israel? Então quando acontecer essa desolação, o sacrifício diário foi interrompido, essa é a hora, cai fora, acabou tudo, não resta mais nada. E eles realmente saíram. A Maria, mãe de Jesus, foi junto com o João para Éfeso também, morreu em Éfeso. Por que eles ficaram em Jerusalém até o fim? Porque tinha sido obrigado, Jesus profetizou isso. Tá? Então, a Bíblia é perfeita, ela não vai falar que não tem sinal nenhum, depois vai ficar dando um monte de sinal. Só se for um louco, doido mental para aceitar uma loucura dessa. E não é. Então, a grande tribulação, de que Mateus 24 se refere,
Não sei se vocês acham pouco, né? Mas a cidade, qual era a cidade santa? A menina dos olhos de Deus. Jerusalém. E ela foi totalmente dizimada. Olha, isso fala no livro de Flávio José. 1.125.000 pessoas morreram dentro da cidade. Te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não vai sobrar resto. Todo mundo vai morrer. Nunca houve um lamento tão grande. Você acha que Deus se alegrou? Fez uma festa no céu por causa disso? Não. Mas foi a punição pelo que fizeram com o filho dele. Foi a punição pelo que fizeram com o filho dele, tá? Então, como eu disse, era uma região que para ir para a África tinha que passar por ali. Israel era pequenininho. E aí, antes de começar a guerra propriamente dita com Jerusalém, com Israel, estava problema com o Egito. Obrigado. Tinha problema com o Egito, tinha problema com a Síria. Roma era gigante. O Império Romano era intercontinental. Eles tinham que resolver um monte de problema. Então era tensão para todo lado. E é igual hoje, está tendo um problema na Rússia com a Ucrânia, mexe no dinheiro, no valor da nossa gasolina aqui. Então ele começa falando, olha, vede, ninguém vos engane. Primeiro ele fala, período de tribulação disso aqui, não sei, eles não tinham reconhecido Jesus como Messias, certo? Então, teoricamente, eles estavam esperando quem ainda? O Messias. E mesmo a igreja, depois que Jesus foi embora, ele também falou que ele ia voltar. Falou? Então a igreja também estava esperando. Os judeus pelo solar, os judeus que não creem em Jesus, estavam esperando o Messias pela primeira vez. A igreja ia esperar Jesus o quê? Segunda vez. Mas aqui ele fala, olha, quando vocês ouvirem falar de mim, muitos vão vir falando do Senhor. Muitos. E vocês sabiam que teve mesmo falso profeta? Olha aí, mantenha o dedo aí, vamos em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Se situem na palavra, hein? Atos capítulo 5, a igreja já existia? Sim. O apóstolo Pedro e o apóstolo João tinham sido presos, tá? E nessa, eles estavam diante do Sinédrio. E quando eles tinham sido presos, mas quando foram chamar eles não estavam presos. Deus tinha libertado eles. E aí eles ficam assustados com aquilo, manda chamar esses dois homens. O que vamos fazer com esses caras? Já proibiram eles de falar em nome de Jesus, mas eles não falam. Aí tem um mestre, que ele era o mestre, o apóstolo Paulo foi criado aos pés desse homem, chamado Gamaliel. Ele era um membro do Sinédrio, um doutor da lei, fariseu, e ele toma a palavra. O que nós vamos fazer com esses dois? Ele toma a palavra, apareceu de Gamaliel aí, página 732, capítulo 5, verso 33. Diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureciam e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens do povo e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas foi ele morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra vem de Deus, perecerá. Mas se é de Deus, se não vem de Deus, Vem de homens. de homens, perdão, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Interessante isso, né? Então aqui, olha só, aqui na igreja, depois que Jesus ressuscitou, foi embora, aconteceu já de aparecer gente falando que era uma coisa. E esses caras, eles diziam ser o Cristo, o Messias, sabia? Tanto Teudas quanto Judas que foram citados aí. Nós vamos ler sobre eles. Quem citou sobre eles? Flávio José falou quem foram esses caras.
Acho que o Teudas aí, ele falou que ele era o Messias e que o povo tinha que ir para o deserto fazer um sacrifício para Deus. E foram umas 400 pessoas com ele. No meio do caminho, o exército romano veio e arrancou a cabeça dele fora. Matou todo mundo. Então 400 foram e não deu nada. E é o que está para nós? Esses caras não fazem nada, porque se for de Deus, vocês não vão ganhar. Se for dos homens, vai perecer. Aí não, deixa para lá, deixa fazer. Está entendendo? Então, essas pessoas apareciam naquela época, aparecem até hoje. Não tem gente que fala que é o Cristo aí hoje? Meu pai. Então, primeira coisa, Jesus já está falando, muitos vão dizer que tem meu nome. Aqui ele está se referindo à época mais tribulação. Quanto mais tribulação tem, mais Salvador aparece, mais guru tem. Tá? Então, vai ter, capítulo 24 de Mateus, verso 6. Certamente vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Veja, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Mesma coisa, gente. Há quanto tempo a gente começou a ouvir falar lá da Crimeia, da Ucrânia e Rússia? Até começar a explodir, até começar a matar gente, e até agora que não parou ainda. Tudo tem um rumor de guerra, tem uma agitação, tem umas coisas que vai acontecendo, vira notícia. Quando o Trump destruiu tudo lá no Irã, ninguém avisa que vai atacar. Então é rumores de guerra, um período meio. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim, é só o começo. Por quanto vai se levantar o quê? Nação contra nação, reino contra reino. E lógico, óbvio, guerra tem o quê? Fome. Terremoto é uma coisa, natureza mesmo. Não tem como saber. Flávio Josefo, ele fala assim que houve grandes terremotos no primeiro século. Mas a sismologia, a ciência que estuda o movimento das placas tectônicas, só existiu a partir de 1700, tá? Começou a existir. Então, não existe um estudo retroativo para a gente saber, mas existe relato histórico do Flávio Josefo falando que existiu 5 terremotos, tá? Haverá fortes terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? Princípio das dores. Princípio. Então vocês, igreja, vocês vão ser atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Que ano que Jerusalém foi destruído? 32. Que ano que o apóstolo Paulo morreu? 80. Entre 65 e 68, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro morreram, tá? Os dois. Quem mandou matar eles foi o imperador Nero. Um pouquinho antes, da queda de Jerusalém. Não foi? Um pouquinho antes. Os cristãos já eram perseguidos? O apóstolo Paulo não foi por onde ele passava, apedrejado, perseguido, odiado pelo nome de Jesus? Então essa profecia aqui, então sereis atribulados, os matarão. O apóstolo Paulo não começou matando cristão? Serão odiados de todas as nações. Os romanos odiavam os cristãos? Odiavam, mataram Jesus por causa disso. Todas as nações. Ele passou lá na Turquia, lá, o pessoal também apedrejou ele. Lá em Tessalônica, foi apedrejado, dado por morto. Onde ele passava, na Grécia, também. Aí depois, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Lógico, período que está tudo caro, tudo difícil, período de perseguição, escassez, povo passando fome, guerra. O que começa a acontecer? A fé esfria, o pessoal começa a abandonar, odiar, o ódio aumenta, começa a traição. Isso é normal. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse até o fim do quê? Sua vida.
Sim, mas até o fim, aqui ele está falando da profecia que ele está falando. Até o fim, porque ele está falando, não é o começo, é só o princípio, ainda não é o fim. Aqui ele perseverar até o fim. O fim do quê? O fim do assunto que ele está falando. Até o fim. Aqui ele perseverar até o fim, vai ser salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, então vai vir o fim. Vai ser pregado o evangelho para todo mundo. É o que ele falou antes, né? Antes de vir o fim de Jerusalém. Já tinha sido pregado para todo mundo antes de 72? Do evangelho? Abra a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 4, por favor. A Bíblia é perfeita, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Chorar demais acima das escrituras. Acharam aí? Colossenses? O quê? Esse Mateus 24 que mesmo chorei tudo ali. Peraí. Nossa. Peraí. Não é possível. Nossa, gente. É capítulo 1, isso, verso 23, aí. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes, e que foi pregado A toda criatura debaixo do céu. Qual estou feito isso? Então a gente tem na Bíblia uma afirmação de que a palavra, o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Está escrito aí na Bíblia de vocês isso? Quem é que escreveu isso? Quando é que ele escreveu? Quando que ele morreu? E antes de morrer ele afirmou que ele já tinha pregado a toda criatura debaixo do céu? Certo ou errado? Biblicamente isso aí está certo? Volta lá para Mateus 24 então. Será pregado o evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Por quê? É lógico que não foi o mundo inteiro. É lógico, isso é meio óbvio, né? Não preciso falar. Preciso ouvir o Joseph Smith aqui para as Américas, né? Estou brincando. O que ele quer dizer com isso, gente? O Império Romano, ele representava o mundo na época, certo? Muitos países pertenciam ao Império Romano. Uma fruta, quando você abre uma banana, ela tem uma manchinha preta. Você corta aquela manchinha e come a banana, né? Se a manchinha for muito grande, você ainda dá uma pensada até você corta e ainda come. Mas se ela estiver inteira estragada, tudo preto, você come? Joga fora. Então tem um ponto onde você vê que já está dominado, não tem mais volta, né? Já apodreceu, joga fora. A mesma coisa, o Evangelho. Uma vez que ele foi disseminado até tal ponto de estar no Império Romano, que era o mundo conhecido da época,
disseminou, dispersou a tal ponto que não tinha mais volta. O apóstolo Paulo foi a semente que morreu para que germinasse a vida do Evangelho dentro do Império Romano. Tanto que ele foi até Roma pregar. Tá? E ele fala: eu fui constituído apóstolo desse Evangelho, e eu testifico que preguei o Evangelho do Reino a toda criatura debaixo do céu. E isso ele escreve antes de morrer. Estava preso quando ele escreveu a carta de Colossenses. Em Roma. Não é coincidência. Onde ele testifica que ele pregou a toda criatura. E o que Jesus profetizou? Então vai ser pregado o Evangelho do Reino a todo mundo. Então vai no fim. Uma vez que o Evangelho foi pregado, foi dispersado, beleza, aí Jerusalém vai ser destruída. Porque até então, a igreja se concentrava muito em Jerusalém. Pode falar. Jerusalém ser destruída não entra em contradição com a promessa da Sodoma e Gomorra, que não farei isso novamente até que alguma coisa. Que promessa? Quando ele está com fogo lá em Sodoma e Gomorra, ele fala: quando fará isso de novo? Aí ele fala: se tiver não farei de novo. Isso, mas ele não fez. Em Jerusalém inteiro. Não. Foi um exército inimigo, né? Não tacou fogo. Lá, o Sodoma e Gomorra foi o próprio Deus que tacou fogo no céu. Aí foi um exército inimigo que foi usado para a disciplina de Israel. Entendeu? Foi uma punição. E ó, ele vai continuar, vamos lá então. Então será pregado o Evangelho de todo o reino, por todo mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. E agora ele vai falar, como vai ser esse fim? Ó? Quando você viu o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel. O que o profeta Daniel falou dessa abominável desolação? Do lugar santo, explica, do lugar santo. Quem lê lá entenda. É um exemplo, uma referência. Ele não está citando que é a mesma profecia. Quando você vê aquele lá que o profeta Daniel falou, do lugar santo, quem não entende. E eu vou falar para vocês. É meio difícil, mas vocês podem colocar no YouTube, onde vocês quiserem aí, sobre a queda de Jerusalém. Vocês vão ver que tinha 3 personagens dentro dos muros de Jerusalém. Um chamava João, os outros 2 eu não lembro o nome. Eu acho que um deles era... não era João, eu sei que um era João, o outro também era João, mas era João de outra região. E tinha um terceiro. Existia uma guerra civil acontecendo dentro de Jerusalém, tá? Durante esse tempo de cerco. Então eles mesmos estavam brigando entre eles, a ponto de que entre eles, um tacava com a catapulta, chegou a entrar dentro do templo para acertar o cara. Então, ele fala, a hora que chegar até o templo e essas coisas acontecerem, chegou lá. Então, quem estiver na Judéia, fuja para onde? Se essa grande tribulação fosse no mundo inteiro, ia adiantar fugir para algum lugar? Ele ia se referir somente à Judéia? Não, sai correndo para o espaço, vai para Marte, vai para Júpiter. Não adianta correr, se for a grande tribulação do mundo inteiro. Mas não era só em Jerusalém. Então, sai fora da Judéia. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar alguma coisa de casa, foge. É igual uma cidade de Jundiaí, né? Tipo Pavar, Bulico, Cabeluba. Você está fugindo, você vai passar em casa para pegar alguma coisa, sabe o quê? Não. Fugir, irmão, foge. Você vai estar no lugar, a Bíblia fala para você, foge. Você vai lá, tchau, viu? Tchau aí. Não. Como é que foge? Deixa eu arrumar as coisas que eu estou fugindo. Corre, irmão. Corre. Vira as costas, corre, entendeu? O diabo foge da cruz. Sai fora. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Por quê? A mulher judia nunca se expunha publicamente. Aqui no Brasil é normal, né? Botar o peitão para fora lá e dar para a criança mamar, né? Se uma mulher fizer isso no Oriente Médio, ela morre. Isso não existe. A mulher botar o peito, né? Nem grávida ela não saiu. Quer um testemunho bíblico disso? A Isabel, mãe de João Batista, ela ficou oculta em casa, sem sair de casa por 6 meses na gravidez. Está escrito isso. Então elas não se expunham, mulher grávida não se expunha publicamente, tá? Por isso ele fala, das que estiverem grávidas, que vai ter que fugir. Não somente isso, orar para que a vossa fuga não se dê no inverno. Por quê? Mas uma coisa que a galera daqui não sabe, porque não estuda. Jerusalém neva, vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Nunca tinha ouvido falar? Não. Jerusalém neva.
Inverno neva. Então, se fosse o inverno, eles iam ter que escapar e andar por onde? Por isso ele fala: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. E nem no. Por quê? Porque o sábado os portões da cidade eram trancados. E quem podia fazer era sábado santo para eles. Eles podiam fazer nada. Então, se o dia que explodisse, que todos os sinais se cumpriram, é agora, é a hora de cair fora. Se fosse inverno, ou se fosse sábado, eu falo: ora para Deus para que não seja no inverno nem no sábado. E vocês possam fugir. Nos debates com a tribulação, o pessoal vai falar que é no mundo. Então, vai fugir para a Judéia lá daí, né? Então, aí ele diz assim: por quê? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não teve havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, se não tivesse cantado a bola para você, ninguém seria salvo. Mas por causa da igreja, esses dias estão sendo abreviados para vocês. Então, vamos recapitular. Se alguém falar para vocês, está aqui o Cristo, ele está lá, não acreditem. Porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais. Olha aí, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, até a própria igreja. Olha que eu estou falando antes para vocês. Portanto, se falarem que ele está no deserto, não saia. Se falar que o Cristo está dentro de tal casa, não vai lá, não acredita. Por quê? Aí ele entra na segunda resposta. Porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra do Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Repentina, rápida. Velocidade da luz. Onde eu estiver, todo mundo vai estar. Onde está o cadáver, ali se ajuntam os abutres. Logo em seguida, que eu tenho certeza que o mundo não vai acabar e eu não vou voltar até essa grande tribulação. Logo em seguida dela, tá? O sol, aí sim, como vai ser a vinda dele? O sol vai escurecer, tá? A lua não vai dar sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Essa é a presença de Jesus. A criação treme na presença dele. Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão sobre ele e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos 4 vezes de uma outra cidade. Respondi todas. Agora vamos fazer o fechamento. Aprendei, é uma ordem. Pois a parábola da figueira, presta atenção. Quando os ramos da figueira se renovam, as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o verão. Assim também vocês, quando vir todas essas coisas, sabei que está próximo, está às portas. Essas coisas ele está se referindo ao quê? A tudo que ele falou como sinal. Mas se ele falou que a vinda dele não vai ter sinal, então essas coisas se referem à queda de Jerusalém. Quando essas coisas acontecerem, a destruição está próxima, a grande tribulação de Jerusalém está próxima, está às portas, de repente. Então fique atento aos sinais. De verdade, eu digo que não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Não vai passar essa geração aqui. Mas, está vendo? Adversativo agora. Mas a respeito daquele dia específico e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Porque assim como os filhos, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não tem nada a ver com aqueles sinais, mas é outra coisa, tá? Ele está finalizando. Porque assim está total, não é? 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado do outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada do outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu seria um louco, doidão aqui se eu estivesse falando que aqueles sinais seriam da vida dele. Porque está escrito com todas as letras que não vai ter sinal. Vai ser como ladrão, vai ser repetido, como raio, anterior aos dias de Noé. Quantos exemplos mais
Eu não sei por que cargas d'água esses pastores ficam tentando adivinhar a volta de Jesus. Porque esperança vinte. Porque eles gostam de botar medo das pessoas, porque tendo uma grande tribulação, as pessoas têm medo. Não tem entendimento? Não tem medo. Mas ele continua lá. Portanto, vigiar para saber. Mas considerar isso. Se o pai de família soubesse que era vindo ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos que a hora que não cuidais o Filho do Homem virá. Beleza? Lemos Mateus 24 inteiro. Ficou claro as duas respostas aí para vocês? Então tá, vamos lá. Vou passar bem rápido só porque é um resumo aqui. A gente já estudou. Relatos do historiador Flávio José. Esse é o livro, ó. Eu tenho ele, tá? A destruição de Jerusalém no ano 70 pelo Império Romano, general romano Tito, cerco em torno de 3 anos e meio, 1.125.000 judeus morreram dentro da cidade. Essa é a capa do livro, ó, a História dos Hebreus. Tem mais de 3.000 páginas, tá? A profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém. Vamos ver lá Lucas, que eu falei para você que está disperso nos outros livros, ali está aglutinado. Vamos ler Lucas 19 lá. Lê aí pra gente, por favor. 19, 41 ao 44. Qual mais livros você tem lá? Hã? Qual mais livros você tem lá? Eu tenho a história eclesiástica do... tem um monte. Um monte? Tem bastante. Jesus chora à vista de Jerusalém. Manda no grupo depois, você tem lá. Eu trago semana que vem para vocês verem. 41 ao 44, ó, diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou Jesus e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias, e teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Por quê? Não reconhecestes a oportunidade da tua visita. Isso, não reconhecer a oportunidade da tua visita. É isso, gente. Jesus foi lá para derramar bênção sobre ele. E ele ainda fala: se vocês conhecessem o que é devido à paz. O que era devido para ter paz aqui na terra? Quem trouxe a paz para a terra? Jesus. Através da Crucificação. crucificação, do sangue dele derramado. Do sangue. O sangue derramado é o que era necessário para que a paz viesse. Se vocês soubessem ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso agora está oculto, porque foram eles que mataram ele. Está oculto aos seus olhos. E por causa disso chegarão dias em que te cercarão de trincheiras por todos os lados, e arrasarão você e os seus filhos dentro de ti, porque não reconheceram a oportunidade da tua visitação. E na verdade isso é a queda de qualquer um que não aceita Jesus. Está tendo oportunidade. Te apertarão o cerco, te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Jerusalém foi sitiado por 3 anos e meio pelo Império Romano. Isso é história. Não é questão de aceitar ou não aceitar. É questão que foi. Olha lá, 21, 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem no campo, não entrem de novo na cidade, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai dos que estiverem gratos, que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e ira contra este povo somente. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles.
negócio que Deus é justo. Mateus 23, antes de começar o 24 lá. Passou de novo, matou o povo de Faraó, essa cidade. Foi aquele que a gente leu, o comecinho, Mateus 23, finalzinho lá, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejos te foram enviados, tal. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, vós não quiseste. A vossa casa ficará deserta. Então, o lamento de Jesus por Jerusalém. E Jesus falou lá em Lucas e agora também, não ficarão em ti pedras sobre... Porque não reconheceram Jesus como o Messias. Ele veio aqui visitar a terra e as pessoas não aproveitaram a oportunidade dele, dessa visita. As profecias de Jesus sobre Jerusalém, falou que ela seria sitiada de exército, cercada de trincheira, arrasarão a ti e os teus filhos dentro, não deixarão pedra sobre pedra, vai ser devastada, tua casa ficará deserta. E realmente isso aconteceu. 1.125.000 judeus morreram dentro da cidade, porque não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor. Jesus foi visitar o templo, vedes tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra. Monte das Oliveiras, em particular, seus discípulos fazem duas perguntas: quando acontecerá essas coisas? Que coisa? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Que sinal haverá da tua vinda, dos fins dos tempos? A volta de Jesus. Jesus vai dar 7 informações sobre a primeira pergunta. A primeira pergunta: quando que vai ficar pedra sobre pedra? Muitos falsos cristos e falsos mestres, onde ele fala, virão falsos, surgirão falsos cristos, falsos profetas. Guerra, nação contra nação, certamente ouvireis falar, tal. Terceiro sinal, fome, haverá fome, terremoto em vários lugares. Terremoto já está aqui, né? Quinto sinal, perseguição e confusão religiosa. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados, tal. Sexto sinal, evangelho pregado a todo mundo. Sétimo sinal, abominável desolação. Dica, a parábola da figueira: seus ramos renovam, as folhas brotam, saber que está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, vão saber que está próximo, está às portas de acontecer essa grande tribulação. Jesus dá uma data para todos esses acontecimentos. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração para os judeus era 40 anos. Quando Jesus profetizou isso, era perto da sua morte. Acontecimentos históricos. No ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída pelo Império Romano, uma geração após a vida de Cristo. Confirmação no sinal sobre os falsos cristos e falsos profetas. Olha lá o que eu falei do Atos, que a gente leu lá, o Gamaliel deu o parecer dele. Se esses homens, se essa obra é de Deus, dos homens perecerá, mas se for de Deus, não vai. É essa passagem. Então ele vai citar aqui quem são esses homens. Olha lá. Teudas provavelmente atuou como um pregador messiânico que se propunha liderar massas judaicas para fins de renovação religiosa e social, proclamando-se um profeta mandado por Deus para socorrer o povo judeu que sofria sob o vigente Império Romano. O historiador Flávio Joséfo, avesso a qualquer rebeldia social de base popular, se refere a esse episódio. Passando um tempo, enquanto Cúspio Fados era procurador da Judéia, um certo charlatão cujo nome era Teudas persuadiu muitas pessoas do povo simples a tomar seus haveres e acompanhá-lo até o Rio Jordão. Dizia que era um profeta e que a sua ordem o rio se separaria, abrindo fácil passagem para eles. Com essas palavras iludiu a muitos, mas Fados não permitiu que ele consumasse essa loucura. Enviou uma unidade de cavalaria contra eles, matou muitos num ataque de surpresa e também capturou muitos vivos. Tendo capturado Teudas, cortaram-lhe a cabeça e levaram a Jerusalém. O Judas, que foi citado também em Atos 5,37 lá pelo mestre Gamaliel. Quando a Judéia se tornou província romana, o governador da Síria, Públio Sulpício Quirino, ao qual a nova província estava vinculada, ordenou a execução de um censo
para fins de estabelecer a carga tributária que passaria a ser cobrada da população. A medida provocou uma forte reação popular que logo se converteu em revolta armada. Segundo Flávio Josefo, a reação armada começou entre os judeus da Galiléia, liderada por Judas, natural da cidade de Gamala, que dirigiu um assalto à guarnição romana de Séforis, capital da Galiléia. A revolta foi duramente reprimida pelos romanos e, embora Josefo não informe o destino de Judas, é provável que ele tenha morrido em combate ou aprisionado e executado. Judas também é citado pelo rabino Gamaliel, membro do Sinédrio, como exemplo de falso Messias. Em sua antiguidade judaica, Josefo atribui a Judas de Gamala e ao fariseu Zadok a fundação do movimento Zelote. Lembra os Zelotes? Que pregava a luta armada contra os opressores romanos. Você está vendo? Nada é por acaso, gente. As coisas vão... Segundo Flávio Josefo, esse misterioso personagem proclamava um enviado de Deus, apareceu na Judéia no tempo do governador Marco Antônio Félix, arrebanhando um grande número de pessoas, levando para o Monte das Oliveiras, onde haveriam de presenciar um milagre. As muralhas de Jerusalém se desmantelariam, abrindo um caminho para a entrada triunfal do Messias, que viria para estabelecer seu reino de terra. O comandante confundiu Paulo com um profeta egípcio, esse profeta egípcio que ele está citando aqui, tá? Segundo sinal, guerra, nação contra nação. O que estava acontecendo? De acordo com o Flávio José, em Cesareia surgiu uma disputa entre os judeus e os sírios, concernente ao governo da cidade, o que terminou com a expulsão dos judeus como um todo, e 20.000 deles morreram nesse processo. Isso exasperou a nação inteira da Judéia, e eles invadiram vilas sírias circunvizinhas e incendiaram, pilharam e assassinaram a muitos. Em Citópolis, assassinaram nada menos que 13.000. Em Ascalon, cerca de 2.500. Em Telomaida, cerca de 2.000, e muitos outros foram feitos prisioneiros. Os sírios também mataram muitos judeus e aprisionaram a muitos. A fome. Esse profeta Ágabo na Bíblia mencionou que esses dias iam chegar, o apóstolo Paulo. Ocorreu nos dias do imperador Cláudio César e foi tão severo em Jerusalém que muitos morreram por falta absoluta de alimento. Essa fome também se fez sentir em Roma e provavelmente também no Egito e no resto da África. Também houve fome na Judéia, no tempo do imperador Cláudio, em Roma, tá? O apóstolo Paulo, antes dele ir para Roma, tem um profeta chamado Ágabo na igreja, que faz algumas profecias, falando que ia ter essas coisas mesmo, tá? Ele profetizou que ia ter fome. Tá lá em Atos, tá bom? E lembrando, o apóstolo Paulo morreu entre 65 e 68, então tudo que ele viveu, escreveu e falou foi até um pouco antes da queda de Jerusalém. Então tudo se cumpre. Isso aqui é difícil saber, tá? O Flávio Josefo afirma que em 67 teve um grande terremoto que ele registrou. Um número incalculável de pessoas pereceu nesse flagelo e custou a vida de 30.000 pessoas no ano 67, tá? O Império Romano começou uma severa perseguição contra o cristianismo a partir do ano 66, tá? Quando Nero incendiou Roma e culpou os cristãos. Vocês já ouviram falar disso, né? Ele queria transferir a capital do Império Romano de Roma lá para Alexandria, no Egito. Só que ele não conseguia fazer isso, né? Porque o povo não queria. Então ele tacou fogo em Roma para tentar mudar para lá a capital do Império. E ele culpou quem? Os cristãos, uma seita esquisita que comia sangue, bebia sangue e comia carne durante seus rituais. Os cristãos vão ser atribulados, vão ser perseguidos. Vocês sabiam que no Coliseu quem morria eram os cristãos? Vocês sabiam disso? No Coliseu. O que é Coliseu? Aquela arena gigante que tem lá em Roma, na Itália, que aparece que os gladiadores lutavam. Você assistiu o Gladiador? O Gladiador, não assistiu? Aquela arena que os caras lutam com o leão, aquele lugar chama Coliseu. Morreu,
Para vocês terem uma ideia, entre o primeiro e o segundo século, morreram 7 milhões de cristãos no Coliseu. Quem escreve isso é outro historiador chamado Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, tá? Então, Roma perseguiu oficialmente os cristãos, oficialmente, tá? Saúda César e nega Cristo, senão você morre da pior maneira possível, torturado. Vocês nunca ouviram falar disso? A história dos mártires, quem escreveu foi Eusébio de Cesareia. Olha lá, o evangelho vai ser pregado em todo mundo, então virá o fim. E o apóstolo Paulo afirmou que pregou a toda criatura debaixo do céu. E morreu depois disso. Ou seja, completei a carreira, né? E guardei a fé e boa. Abominável desolação. Jesus também falou de sinais que mostrariam aos discípulos alerta que o tempo de queda de Jerusalém tinha chegado. Ele falou especialmente do abominável da desolação. Aqui ele usa a mesma linguagem que Daniel usava para falar dos exércitos gentios entrando na cidade santa e no templo. Daniel 11:31, quem puder abrir aí, mas está escrito aqui também, ó, deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Então essa abominação desoladora que o Daniel falou, pode ler lá, está escrito exatamente desse jeito que está aí, ó. Ele está falando de um povo que ia entrar lá, ia destruir o santuário, a fortaleza, ia tirar o sacrifício diário. E quando se tira o sacrifício diário, a comunhão com Deus, essa é abominável, né? Abominável desolação. Abominação desoladora. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Isso é profecia, não vamos entrar no livro de Daniel. Mas acharam? Abriu aí? Lê pra gente, por favor, o 11:31, depois o 12:11. Ah, achei que você já estava lá. Daniel 11:31 e depois o 12:11. E sairão a ele com os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o estabelecendo a abominação dos desoladores. Então, de acordo com o texto de Daniel, a abominação desoladora era o quê? Tirar o sacrifício diário, não é? Agora o 12:11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então ele está citando que ia ter uma abominação desoladora. Depois do tempo ainda vai ter um tempo. Ele está aqui, ó, em 168, que eu falei para vocês, Daniel escreveu no ano 500, tá? 530. Em 168, Antíoco Epifanes foi um rei da dinastia grega que governou a Síria entre 175 a.C. e 164, decretou o fim da religião judaica. Antíoco passou a destruir as sinagogas, massacrar judeus que não submetiam à nova religião. No templo de Jerusalém foi instalada uma estátua do deus grego Zeus, Júpiter para os romanos. Abominável desolação que falou o profeta Daniel. Isso é história e as pessoas não sabem. Aí vão lá achar que Daniel escreveu para a gente. Não, Daniel escreveu para o povo dele, que um pouco tempo depois ia ser destruído. Jesus está comparando que mais uma vez o templo vai ser destruído. Assim como Antíoco também tomou Jerusalém, cercando por seus exércitos, assim também o Império Romano tomaria Jerusalém, e essa seria a hora de fugir. Jerusalém foi destruída 3 vezes, pela Babilônia 600 a.C., pelos gregos 168 e pelos romanos nos anos 70. E nunca mais foi reconstruída. O templo nunca mais foi reconstruído. Até hoje, o único que teve coragem de reconstruir o templo foi o de Macedo. O sacrifício de porcos nos altares do templo de Jerusalém foi feito pelos romanos. Eles profanaram o templo. Ele não só destruiu o templo, incendiaram, mataram o porco. O porco era animal imundo pela lei de Moisés. Eles fizeram isso para humilhar, porque eles não se entregaram. Eles foram até o fim. Então é fogo em tudo, mata todo mundo, mulher, criança, em tudo. Vamos humilhar o Deus deles. E até hoje tem o Arco de Tito. Vocês já ouviram falar do Arco de Tito em Roma?
Tem um arco lá em Roma de Tito, até hoje, é super famoso. E lá tem o pessoal levando as coisas de Israel. O candelabro, a Arca da Aliança, tem lá gravado. Porque esse foi o maior trunfo de Tito. Morreu Vespasiano, o pai dele, ele virou imperador. Imperador Tito, que foi o que conquistou Jerusalém. E tem até hoje no arco de Tito lá, tem a referência a essa conquista de Jerusalém. Tá? Mateus 24. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Se fosse o fim do mundo, não seria somente nessa região aí, né? Então, hora de fugir. Olha lá, Jerusalém fica na Judéia. Ai das que estiverem grávidas. Na cultura judaica, a mulher grávida, né, ela não se expõe, nem amamentando, nem grávida. Orai para que sua vossa fuga não seja no sábado, porque o portão estava fechado, e nem no inverno. Por quê? Porque nevava. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Olha lá, Jerusalém totalmente queimada, destruída. Foi o cerco do Império Romano contra Jerusalém por um período de 3 anos e meio, exatamente o mesmo tempo do ministério de Jesus. 3 anos e meio, que eles tiveram a oportunidade de aceitar Jesus. Eles ficaram lá cercados, não entrava comida, não saía nada de lá, e 1.125.000 judeus foram mortos dentro da cidade. Detalhe, essas pessoas não moravam lá, eles foram para lá para defender o seu templo, sabiam disso? Eles moravam fora de Israel, mas quando eles ficaram sabendo que o templo ia ser destruído, que Jerusalém ia ser tomada, eles foram para lá, para morrer pela cidade santa, pelas coisas que eles acreditavam, e morreram lá dentro. Não tinha essa população lá. Então vamos lá, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias são abreviados. Os cristãos sabiam de todos os sinais que antecederiam o cerco da destruição de Jerusalém, por isso fugiram e foram salvos. Que sinais haverá da tua vinda? A respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. É o que está escrito em Atos 1:7. Algumas dicas sobre a volta. Olha lá, vai ser como um ladrão, surpresa. Lá em 2 Pedro fala de um jeito bem melhor, né? Lá em 3:10 ele fala: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O ladrão não avisa, pega as pessoas de surpresa, por isso vigiai. Portanto vigiai, porque não sabeis que dia veio o vosso Senhor. Não tem informação da sua vinda, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá a qualquer momento, sem previsão nenhuma. Igual aos dias de Noé. A volta de Jesus será como qualquer dia normal, nada de novidade acontecendo, nada, até o dia que apareceu o sinal do céu. Logo em seguida, a tribulação de Jesus sabia sobre o tempo da destruição de Jerusalém, 40 anos. Jesus não sabe do dia da sua volta, por isso poderia ser logo em seguida a destruição de Jerusalém, porque ele não tem previsão desse tempo. Jesus não sabe o dia da sua volta, ele sabe como vai ser o dia da sua volta. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, rápida, visível para todos, repentina, em um instante. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Onde Jesus estiver, todo mundo vai estar na presença dele. Não tem como confundir. Detalhes, né, da lição da volta de Jesus. Jesus sabe como vai ser. Tudo que a gente já leu, né? A lua não vai dar claridade, o sol vai escurecer, as estrelas do céu vão cair, vai aparecer o sinal do Filho do Homem no céu, no meio das nuvens, com seus anjos, um alto som de trombeta, onde ele vai juntar todo o seu povo dos 4 cantos da terra. Portanto, vigiai. Não temos nenhum sinal da volta de Jesus Cristo. Qualquer que fizer previsão ou sinais da vinda de Jesus é mentiroso, e nele não está a verdade.
Bom, dito isso, acredito que a gente adiantou muito já a lição da volta de Cristo. Porque a volta de Cristo é mais detalhada, é o que eu ia fazer hoje. Mas já matamos, porque senão vocês iam ficar misturando também. Então hoje a gente estudou Mateus 24, ponto. Não tem nada a ver com a volta de Jesus, tá bom? Ele deixou bem distinto, agora que vocês conhecem. Com todo esse spoiler, o que vai ter de volta de Jesus? Tem bastante descrição a mais em outros livros, falando como vai ser, como que ele vai voltar, vamos ver como ele subiu, as promessas que ele tem. Então nós vamos falar sobre a volta de Jesus, tá? E aí depois, a última aula, os dons, que provavelmente vão ser 2 aulas. Beleza? Até aqui deu para entender? Eu ia falar sobre, a volta de Jesus, mas acabei falando sobre Mateus 24, tá? Se empolgou. Porque fica mais fácil depois. Ó, vou separar aqui. Obrigado pela presença, Deus abençoe a vida de vocês. Não confio mais na grande tribulação, não confio no mundo. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. A tribulação foi de Jerusalém. Isso. Não aceitaram o Messias. Isso aí. E o mais legal é que a gente tem até. Eu sei que nós já tivemos essa aula aí com Reino de Deus. Espírito Santo habitando o coração. É isso mesmo? Espírito Santo habitando o coração da mesma? Reino de Deus, né? A pessoa que é batizada é o reino de Deus. Entra pro reino de Deus, né? Onde ele reina no coração das pessoas. Que é batizado quando ele recebe o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada, ela recebe o Espírito Santo. Eu acho que não. Prova na Bíblia, eu provo para você. Eu provo para você. Você sabe por quê? Eu acho que não. Porque quando eu fui batizado na igreja, eu nem percebi receber o Espírito Santo. Isso aí eu quero ter sangue. Igual 3 anos atrás, igual eu recebi. Entendeu? Pode ser que você vai provar a palavra, não te dá isso aqui. Mas eu discerni isso, sabe, o Jean? Entendeu? Por 3 anos atrás, como eu estava numa caminhada, eu já te contei, né? E ali eu me arrependi e tal, os meus pecados. Ninguém se arrepende se não for através do Espírito Santo, né? Você sabe disso. E se largar tudo, depois aí que eu fui para a Bíblia, né? Entendeu? Porque até então, se eu tivesse batizado nas águas, eu não tive orientação de alguém que falou, agora você precisa praticar a Bíblia. Não falou nada, eu vivi uma vida normal. Então a pergunta é, será que o senhor batismo foi batismo? Pois é. Não, batismo significa mergulhar em Cristo. Se você não ouviu falar, você tinha que guardar como você mergulhou em Cristo. Onde O quê? você vai? Não, vou mostrar na aula, né? Vou mostrar um monte de passagem. Mas assim que eles são batizados, o que Pedro fala? Aprender que cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados. Boa noite. Tchau, obrigado. Entendeu? Então, batismo é para receber dom é uma coisa, poder. Agora, uma coisa que eu te falo, o poder da palavra carisma, esse aí não é todo mundo. Esse aí não é todo mundo. Mas, falo para você, os únicos que receberam esse poder foram os apóstolos. Eles tinham o poder de passar isso para outra pessoa. Mas essa pessoa não tinha o poder de passar isso para frente. Alguma passagem lá que Não, a gente vai ver isso, vai estudar. Então não fica dúvida. E se essas pessoas que receberam não tinham o poder de passar esse poder adiante, como é que ele está aqui hoje? Será que ele está? Ou será que é o Satanás que usa o poder dele para confundir a verdade das pessoas? Entende? Vamos estudar os dons. Os dons são duas aulas, só que porque é o que mais confunde as igrejas hoje. É o que mais confunde as pessoas. Mas nós vamos ver na Bíblia. hoje eu estou batendo de frente com o pastor do presbítero frequentados que acha que recebeu o Espírito Santo, talvez. E não tem nada disso. Nós vamos ver para quem servia, por que os apóstolos impunham as mãos e algumas pessoas recebiam o poder. Por que tinha essa necessidade de imprimir as mãos? Nós vamos ver. E falar disso,
onde eu fui preso lá em 2004.